Graça e paz, amados! Hoje nós iremos falar sobre o maior problema da humanidade. Já começa então. Qual seria então o maior problema da humanidade? Aí talvez você pense que o maior problema da humanidade seja guerras, né? Seja guerras, né? Ai, português, volta! O maior problema do ser humano É o português. É o português. Português, volta! Talvez você pense que seja a corrupção, as guerras, a falta de emprego, as catástrofes naturais. Ou as tsunamis, os terremotos, né, a fome, como a gente já falou, né, as pessoas desabrigadas, como a gente já vê no furacão que aconteceu lá em Miami, não é? Essas coisas todas. Na verdade, essas coisas não são o maior problema. Mas o maior problema da humanidade é a origem de todos esses problemas. É o pecado. Bom, e sabendo, né, que o pecado ele teve seu início, sua origem lá no Jardim do Éden, né? Aqui na Terra, no caso. Aqui na Terra, né? Muitas pessoas já conhecem essa história, né, sobre Adão e Eva, o pecado original. Deus disse: não coma do fruto, no dia que você comer você vai morrer. Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido. Então ali no Jardim do Éden se iniciou o pecado na Terra. A partir disso, o pecado veio se alastrando e as pessoas, geração em geração. Então todos que nascem hoje, infelizmente, nascem dominados e contaminados pelo pecado. Pecado seria errar o alvo. Deus falou para Adão não comer o fruto proibido e Adão desobedeceu e comeu. É como se Deus tivesse falado para Adão, vá para a direita, e Adão tivesse ido para a esquerda. Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente faz outra coisa. É como se Deus mandasse a gente andar e a gente ficasse parado, né? Pecado é simplesmente isso, errar o alvo. Então nós vemos que ali no Jardim do Éden, Adão ele era cometido de uma escolha: obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Ele desobedeceu. Através dessa desobediência veio as consequências, que nós vemos o nosso mundo, onde nós vivemos a nossa sociedade caindo cada vez mais por causa de uma escolha errada, por causa de uma desobediência. Então tudo isso que acontece é guerras, é corrupção, maus tratos a pessoas idosas, crimes, assaltos, todas essas coisas, tudo isso é pecado. E o homem ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Todas as ações dele estão contaminadas pelo pecado. Então aquilo que você pensa tem a influência do pecado. Aquilo que você faz tem a influência do pecado. Então as ações das pessoas estão influenciadas pelo pecado, por isso que fazem as coisas erradas. Então como a gente vê, né, as consequências do pecado, a corrupção, a maldade, tudo que a gente falou aqui agora, mas a gente tem que lembrar que qual foi a maior consequência do pecado? A maior consequência do pecado foi a separação de Deus do homem. Foi o homem se separando de Deus. Então eu vou ler um texto aqui para a gente entender melhor sobre isso. Isaías capítulo 59, verso 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E a gente tem que entender que iniquidade e pecado, né, também se encaixam na mesma coisa, né, são as mesmas coisas. Então só para a gente entender um pouco melhor a respeito disso, do pecado, ele vem passando de geração em geração. No caso, o que passou para a gente é uma natureza pecaminosa. Ou seja, Adão, ele foi corrompido, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o ser humano peca, quando Adão pecou, ele foi deformado pelo pecado. Então nós seres humanos, depois que nascemos, já não nascemos mais perfeitamente à imagem de Deus. Nós nascemos uma imagem de Deus sim, mas deformada pelo pecado. Então nós nascemos com essa tendência a sempre querer aquela coisa. Deus manda, a lei de Deus é essa, vá para a direita, vá para a direita. Só que nós já nascemos com a inclinação para querer ir para a esquerda. Então a primeira oportunidade que surge para a gente ir para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Então a gente entende que tudo isso que acontece no mundo sempre vai acontecer se o homem não se voltar para Deus. O homem, cada dia que passa, ele vai continuar pior do que o que já é, se não se voltar para Deus. É interessante a gente se lembrar que o ser, como você falou, né, o ser humano nasce pecador, né? É. Porque existem
um certo tipo de pessoas e grupos que falam que o ser humano não nasce pecador, mas que ele aprende a pecar. Isso é uma mentira, isso não está na Bíblia, né? A Bíblia diz que o homem nasce pecador. Todo ser humano que nasce, uma criança nasce pecadora, entendeu? Então a gente precisa entender isso, que é importante lembrar. Se o ser humano ele nascer, uma criança nascer e não tiver influência nem do bem e nem do mal, não tiver influência nenhuma, ele sempre vai fazer o mal. Porque ele é pecador. Agora, para ele fazer o bem, ele vai ter que ter influência do bem. Né? Senão, ele não vai fazer o bem, vai fazer sempre o mal. E entendendo tudo isso que a gente falou sobre o pecado, o nascimento dele aqui na Terra, sobre a nossa origem ser pecaminosa através de uma escolha errada, nós sabemos que vai haver uma punição para aqueles que continuam praticando esses atos, né? Atos pecaminosos, atos que Deus condena. E essa punição, no caso, seria o fogo eterno, né? O inferno. Nós entendemos que o maior vilão da humanidade é o pecado, né? Esse é o maior problema. E nós podemos combater, podemos lutar contra ele, né? Então você que está assistindo esse vídeo, lute contra o pecado, combata o pecado e não se deixe ser vencido por ele. Então esse vídeo, na verdade, é como uma introdução que nós estamos apresentando qual é o maior problema do ser humano, mas é na verdade para continuar com uma série para falar como que Deus faz para arrancar esse problema. Como que Deus lida com o pecado. Isso, então o pecado está aí. Nós apresentamos para vocês, o maior problema do ser humano é o pecado. Agora, o que Deus faz com relação ao pecado? Como nós vamos ser libertos dele? É o que nós vamos continuar nos próximos vídeos falando, com outros 3 vídeos, com as 3 etapas pelas quais Deus lida e extermina com o pecado. Então continua nos acompanhando, porque eu tenho certeza que essa série vai ser edificante para você, tá? Porque é de um assunto de suma importância na vida cristã. Você tem que saber a origem e qual vai ser o destino de tudo isso, tá ok? Então, com a graça de Deus, nós vamos levar a você essa série para informar todas essas coisas. Então continue com a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá também para receber as notificações dos nossos vídeos. Curta, tá? comenta aí embaixo, comenta. Não esqueça de ir na página do Facebook Sola Evangelho. Amém? Amém!